O senhor está pedindo uma chance para o país de colocar o senhor no Palácio do Planalto. Mas o senhor não tem o direito, nem tem condições de compor o Congresso Nacional. As pessoas é que vão escolher os tribunais e o Brasil, os governadores e tal. E esse conjunto de forças é o conjunto de forças que está lá e estará lá. Quer dizer, não tenho nenhuma dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida, imagino que o senhor também não tenha, de que o Centrão vai ter um espaço político importante, seja na oposição a um governo seu, ou seja na situação a um governo diferente, MDB e outros partidos. O senhor vai chegar lá e pode apresentar o projeto que for, o senhor tem que formar a maioria. E vai ter que falar com o Valdemar Costa Neto, e vai ter que falar com os outros. O senhor não vai poder selecionar os seus interlocutores, o senhor já disse em entrevista, eu vou governar com quem for eleito. Eu não sou ingênuo. Mas a maioria pode não estar, não pensa como o senhor, porque são pessoas que praticam isso que o senhor condena. Como é que o senhor vai fazer o quê? Uma catequização? A interpretação dessa prostração ideológica que dominou a elite brasileira, que você apenas interpretou, não é que assume, está provocando um candidato para dizer como é que vai se desvencilhar, dessa que talvez seja a mais complexa das questões. Como viabilizar uma mudança se as pessoas são essas? Eu primeiro quero lhe dizer que essa questão é só em parte verdade. A tendência de um presidente que consegue se eleger com uma programação ideológica mais definida, mais clara, tende a mudar a correlação de forças no Congresso instantaneamente. Então, primeiro preciso contar com isso. Na prática é o seguinte, se você votar em mim, por favor, vota num deputado e num senador que tem afinidade com as minhas ideias, porque isso diminui o meu esforço. Entretanto, vou repetir, porque eu sou um democrata e não sou candidato a ditador do Brasil. Quem você eleger é com esse que eu vou negociar. Daqui para frente, entretanto, eu proponho concretamente uma mudança da governança política brasileira com 4 providências e um gesto. Primeiro gesto, eu abro mão da minha reeleição em troca da reforma. A reeleição acaba travando o êxito de qualquer presidente, porque aqueles que estão lá, até aliados, trabalham silenciosamente, clandestinamente, para não deixar você acertar a mão, porque se você acertar a mão, está reeleito 8 anos e muitos projetos são frustrados. Então eu abro mão da reeleição, isso é o gesto. Mas o que é importante mesmo, eu vou tentar transformar a eleição num debate de ideias. Então eu vou o mais chato e desagradavelmente possível, tentarei fazer isso hoje de novo, eu vou propor concretamente o que é que eu penso fazer, de onde é que vem o dinheiro, quanto custa para fazer aquilo que eu pretendo fazer e vou anunciar metas. O Brasil vai ser uma Espanha em 30 anos, com metas intermediárias de 5 em 5 anos, em todos os setores da vida brasileira. Renda per capita, matrícula, mortalidade materna e infantil, tudo isso. Está tudo bem pensado, é um projeto, a ideia de recuperar a noção de projeto. Vou orçamentar, vou dizer quanto é que vem, de onde é que vem o dinheiro, quais são os grupos políticos que vão ter tendência de resistir a isso. Portanto, eu vou tentar transformar a eleição num plebiscito programático, e não num jogo odiento e apaixonado, despolitizado de Chico contra Maria ou Manuel, porque isso é que está arrebentando com o Brasil. Segundo, o tempo da reforma é crítico. Se você reparar, o Fernando Henrique tinha o Brasil na mão com o real. Não propôs nada porque não tinha concepção. Não propôs nada, nenhuma mudança para o país. O Lula tinha o país na mão num certo momento. Imagina a exuberância de uma liderança popular, como o Lula era no começo da vida, não é? Pronto ali para fazer o que o povo pedisse, necessitasse para fazer, não propõe nada, porque não tem concepção. Então, eu proponho que essa reforma pactuada nas eleições seja proposta nos 6 primeiros meses. É um tempo mágico em que o poder do presidente é quase imperial. Terceiro, eu vou negociar. Só que a negociação vai ser com Valdemar Costa Neto, se o povo eleger, porém, alargada a interlocução no desenho de um novo pacto de governadores e prefeitos. Isso é historicamente muito eficaz no Brasil. Porque o deputado, quando vai para Brasília, ele vai querer sobreviver. De um lado, de boa fé, quer levar uma escolinha para o município dele, quer levar não sei o quê, e do outro lado, o cara quer tomar 40% de propina na emenda do relator, que é o que está acontecendo na cara da nossa freguesia hoje. Tá certo? Então eu vou fazer essa negociação, só que eu vou negociar uma reforma pactuada nos 6 primeiros meses e vou trazer para mediar essa negociação com os deputados, os governadores e prefeitos. Darei em troca a eles uma reestruturação radical do passivo público dos estados e municípios e uma reorientação das receitas públicas para restaurar o Pacto Federativo dilacerado. Isso tem muita eficácia na história brasileira. E quarto e final, para resolver o impasse sem entrar no toma lá da cá, que é mortal, que destruiu o Collor, que governou com essa gente e foi cassado. O Fernando Henrique governou com essa gente, perdeu as eleições, nunca mais o PSDB ganhou a eleição nacional. O Lula governou com essa gente e foi na cadeia.
A Dilma governou com essa gente, foi caçada. O Michel Temer governou com essa gente, foi para a cadeia. E o Collor e o Bolsonaro governam com essa gente, está desmoralizado. Então isso é a certeza do fracasso. Eu vou tentar esse outro caminho. Como resolver aquilo que remanescer de impasse? Usar a Constituição Federal Brasileira e mandar essa deliberação, que ficou em impasse, apesar de toda essa dinâmica, para um plebiscito. O povo vota diretamente. Tá.